Olá pessoal, eu tô aqui pra gente festejar hoje os 43 anos de carreira de uma pessoa muito especial, que é a Cristina Porto. Alguém que tem uma história linda dentro do universo da literatura infantil brasileira. E antes de recebê-la, eu quero começar lendo um trechinho de um livro seu que chama Serafina Primeiras Histórias, tá? Então vamos lá. O livro começa assim: Ô mãe, e se a gente falasse pelos olhos e olhasse pela boca? O que ia acontecer? Ora, menina, já sei! A gente ia olho aberto quando tivesse uma surpresa e boquiaberto quando quisesse dormir? Ou boquiaberto se quisesse dormir de boca aberta? A gente ia sorrir de dois lados e chorar de um lado só? Ia ficar com a boca marejada de lágrimas de vez em quando? Ia ter uma menina da boca e um céu para cada olho? E você já pensou num banguela? Ou na sobrancelha da boca? Ou mesmo numa boca com cílios postiços ou com óculos? Então é assim que a Cristina começa o livro Serafina Primeiras Histórias, um livro que mostra a literatura no seu potencial mais exponencial, que é o ser criança. Então é uma honra muito grande a gente recebê-la aqui para comemorar os 43 anos de carreira, os 40 anos de carreira literária, né? Aconteceu em plena pandemia. A pandemia nos tirou essa oportunidade, né, da gente festejar. Por outro lado, nos deu a licença para que a gente possa comemorar o desaniversário todos os dias. Então, esse singelo canal aqui, esse espaço nosso dessa comunidade aprendente, está aberto para a gente prosear com ela e conhecer mais e relembrar e celebrar toda a sua trajetória. Deixa eu só ver se ela tá por aqui. Tá, já tá por aqui. Eu já vou chamá-la, mas antes eu vou apresentar a sua mini bio, tá? Então, quem é Cristina Porto? É uma paulista de Tietê, né? Uma cidade aqui paulista. Formou-se em letras pela Universidade de São Paulo e desde o começo da sua carreira, em 1971, sempre esteve ligada à criança, como professora de alfabetização durante os 7 anos, em uma escola municipal da periferia de São Paulo. Depois, como funcionária da editora Abril, no departamento de publicações infanto-juvenis, onde trabalhou como elaboradora e editora. E a partir de 1980, como escritora, estreando com o livro Se Será Serafina, editado pela Ática. É importante registrar que de novembro de 1978 a dezembro de 1979, com sede em Madrid, esteve viajando por vários países da Europa, sempre buscando sobre literatura infantil em livrarias, feiras de livros e bibliotecas. Foi nesse período, né, que ela participou de um congresso muito importante, que é o que celebra o prêmio Hans Christian Andersen, na Alemanha, né? Esse evento aconteceu na Alemanha, no ano que ela foi. E logo em seguida, nesse mesmo país, ela estagiou uma das principais bibliotecas do mundo em literatura infantil, que é a Biblioteca de Munique, durante um mês, com a missão de organizar os livros em língua portuguesa. Entre 1981 e 1983, ela participou como coordenadora geral do projeto TABA, Histórias e Músicas Brasileiras, que é um projeto muito importante dentro do nosso universo para as crianças e nas histórias e tudo mais. Criado e editado por Sônia Roubato e a equipe do estúdio que também levava o seu nome. Depois disso, ela passou a dedicar-se exclusivamente à literatura. Sorte a nossa. Tem hoje mais de 50 livros publicados por várias editoras, dentre os quais os premiados. Serafina e a Criança que Trabalha, pela Ática, que recebeu o prêmio de melhor livro infantil informativo, conferido pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a FNLIGE, né, que a gente fala muito sobre ela aqui, no ano de 1996. E o Diário Escondido de Serafina, pela Ática, prêmio de melhor livro infantil, conferido pela Associação Paulista de Críticos de Arte em 1997. E mais recentemente teve 2 livros, O Caminhos do São Francisco, pela FTD, e Caderno Alado, pela Edições Barbatana, escolhidos para fazerem parte do acervo da ONU. Então eu e a Serafina, essa Serafina que é da minha
querida amiga que também assina Porto, Ana Cecília Porto, que a pandemia não permitiu que ele entregasse. Esse foi um presentinho da Cris no primeiro encontro do grupo de estudo. E a Ana Cecília foi premiada, mas a gente não se encontrou ainda, não lhe entreguei. E então eu vou chamar aqui a nossa querida Cristina Porto para prosear. Eu preparei um monte de perguntas, mas a gente vai aí vendo o que o tempo possibilita, tá? Então é isso. Simbora. Vou chamar aqui. Lá. Aí hoje eu tô toda assim, toda animada. É linda a Serafina, né? Olha que bonita, Ana. Eba! Que coisa boa! Ai, deixa eu aumentar o som um pouquinho, peraí. Cláudia, vem me ajudar a subir o som, Cláudia. Agora fica meio a meio para nós assim? Isso. É? Então tá. Puxadinho pra cada. Maria. O som, onde é, Cláudia? Eu sou muito crua com essa coisa de live, de mexer com isso, mexer com aquilo, e fico nervosa e não quero mais. Você está em Pronto, casa. O som tá bom. Agora sim. Viva! Desculpem! Viva! Que bom comemorar mais um desaniversário 40, 41, 42, 43, 44, 45 e assim por diante. Isso, agora vamos. 13 de A. Ai, Ju, estou muito feliz de estar aqui, viu? E para todo mundo que está aí me assistindo, muito obrigada por vir festejar com a gente. E desculpe aí esse fiascozinho do começo. Mas é que eu estava aflita, eu estava nervosa. Para mim, eu estava esperando isso como uma grande festa. Que está sendo a minha grande festa mesmo. Então, eu fui ficando, eu me aprontei, me arrumei, sabe, tudo como se eu fosse para uma festa. Então, que sorte, cá estou. A gente está com a luz super piscando aí, com você. Tá bom. Mas tá tudo bem. Aí. É só... Ficou escuro? Não. Talvez é melhor... Não, ficou escuro. Talvez é melhor acender. São as luzes piscando, festejando os 43 anos. Viva! Aqui a Gabi disse. Viva Cris Porto, viva! Tá ótimo, Cris. Fica tranquila. Viva! Essa luz tá piscando. Tem que apagar, porque tá piscando. Não falei? Oh, Jesus! Eu tô no escuro, daqui a pouco eu ligo. Eu acho que tem que apertar um pouquinho ela. E fica tranquila. Tá? Aqui o pessoal desejando felicidades, que bom revê-la, tê-la encontrado. Cris, então, primeiramente eu queria dizer muitíssimo obrigada por você estar presente aqui. Você tem um papel muito importante na trajetória de todos nós, leitores, inspirou muitos dos escritores e ilustradores que estão aqui. Você faz parte da nossa história, né, da literatura infantil, então é uma honra imensa poder celebrar com você aqui mais um ano do seu trabalho. Eu estou acompanhadíssima, né, da Serafina aqui. Da Serafininha. Eu fiz uma série, tem uma série de perguntas aqui, mas a gente vai indo assim, sabe? Se quiser mudar de assunto, a gente muda. Se quiser falar, pula essa, a gente pula. Tá? Fica super tranquila, tudo bem? Tá bom, tudo bem. Então, eu vou começar, eu já te apresentei, né? Fiz a leitura da sua mini bio, mas eu vou fazer uma pergunta que parece uma pergunta assim, nossa, mas eu já falei quem eu sou, mas eu queria, pelos olhos de infância, olhando como se você fosse a criança de outrora, né? Quem é a Cris Porto e quem é a Serafina? Olha, eu estive pensando muito esses dias, porque eu pensei, a Cris Porto, eu sou uma criança que nasceu e cresceu a cidade de Tietê era muito pequenininha.
não tinha livraria, eu não tive livros na infância, eu tive Monteiro Lobato na televisão, ao vivo, preto e branco, com o marido da Tatiana Belin, que é o Júlio Gouveia, apresentando. E sempre que terminava, ele dizia, mas isso é uma outra história que fica para uma outra vez. Então, aquilo, o Monteiro Lobato entrou na minha casa pela televisão, mas entrou pela porta da frente, na sala. E ali eu fiquei, depois, mais tarde, que vieram os livros. Agora, o Alice no País das Maravilhas, eu ganhei. Não me lembro de quem, mas eu tinha o livro físico mesmo, sabe? Agora, eu estive pensando, e da onde veio, então, tanta coisa? Ju, a gente brincava muito e cantava muito. E essas brincadeiras já tinham uma história nelas mesmas. Por exemplo, tinha uma brincadeira que era a Senhora Dona Sancha, que a gente cantava. Senhora Dona Sancha, coberta de ouro e prata, descubra seu rosto, que eu quero ver sua cara. Que anjos são estes que vivem rodeando, de noite ou de dia, Padre Nosso, Ave Maria. Então eu já imaginava essa Senhora Dona Sancha assim, com a cabeça coberta, ou com um véu, assim, e depois entrando os filhos do conde e os netos do Visconde, e que aí o que ia acontecer? Claro, um casamento, né? Alguém ia se casar com a Dona Sancha. E daí Terezinha de Jesus? É uma outra história. E as minhas músicas de São João são outras tantas histórias. E se essa rua fosse minha? Mas a gente não cantava por cantar, cantava para brincar. E então, acho que eu fui acumulando tudo isso no meu imaginário desde aquele tempo. Foram os livros da minha infância. Além do que, eu estudei em escola rural, porque a minha tia era professora e me levava numa charrete, porque era longinho, né? Porque eu não tinha com quem ficar. Minha mãe trabalhava, o pai também e tudo, então... E eu fui me alfabetizando, assim, sentadinha lá no canto. Mas essa tia, eu digo, foi responsável pelas letras, para me introduzir no mundo das letras, dos números e das cores. Porque ela contava uma história toda noite, e uma que eu amava, adorava, era uma que eram famílias de borboletas, não tinha enredo. Mas eram borboletas amarelas, laranja, vermelhas, azuis, roxa, não sei o quê. Então, o meu mundo, minha cabeça ficava assim, piscando de cores, com as cores das borboletas. E ela contava outros tantos, claro, né? Branca de Neve, a Gata Borralheira, João e Maria, e outros tantos vindos dos clássicos populares. Então, essa é a Cris. Cris menina, Cris criança. Já na adolescência, então, já teve o tempo da Poliana moça, um pouco mais tarde as Brumas de Avalon, que você também, né? Queria levar para a mesa do almoço, de tanto que estava bom. E aí, depois, aí em São Paulo, na faculdade de letras que eu fiz, aí já seguiu mais normalmente. Né? Mas a Serafina e tudo isso que eu tinha para falar dela nasceu assim, dessa forma. Foi sendo gerada dessa forma. E moramos muito tempo na casa da minha avó, Cota. Era um casarão imenso, com um quintal imenso. A avó fazia doce para fora, goiabada, marmelada e tudo que você possa imaginar. Ela costurava só ternos de homens. E ela também, a casa era grande, ela dava pensão. Assim, alugava uns 2, 3 quartos, né? Para criar os 8 filhos. E na frente da casa, a casa ficava num lugar que a gente chamava Pátio do Mercado, porque tinha tido um mercado, mas estava vazio quando a gente era criança. Quer dizer, era um gramado imenso, com uma cerca viva, que tinha buraquinhos para a gente poder entrar. Então, a criançada brincando lá, naquele descampado sim mesmo, né? Mas assim, aquele gramado delicioso. Então, isso tudo, a minha infância não poderia ter sido mais bonita.
E que é legal É. pensar, né, Cris, assim, das muitas coisas que eu faço, uma delas é ser pesquisadora, né? E a Lúcia Pimentel Goss tem um texto Igual. que chama Olhar de Descoberta, né? E aí, nesse texto, É. ela fala sobre a literatura que desperta esse olhar de descoberta. E eu acho, eu sinto isso na Serafina, né? Que a curiosidade que habita nela vem ao encontro da curiosidade que habita no meu eu criança, né? E aí, quando ela vai falando sobre Hum. isso, sobre a leitura, ela diz uma coisa assim, que então, nesse exercício de ler, a criança, ela movimenta os seus textos lidos e os seus textos vida. E a gente nota, quando É. você fala aí do Lobato, da Alice, o quanto esse nonsense, essa fantasia em estado assim, puro, está presente na sua obra, né? Então é bonito te ouvir falando disso. E aí eu vou engatar uma pergunta nesse sentido. Quando é Bora. que a leitora Cristina Porto se reconheceu também escritora de literatura infantil? A gente já sabe que o seu primeiro livro foi Serafina e que de lá para cá foram tantos outros, né? Mais de 50 livros. Mas quando é que você falou assim, epa, eu gosto de ler, mas também quero pôr para fora essas histórias que eu vivencio, nessas cantigas, nesse experimentar a vida? Quando é que isso aconteceu? A Serafina deu muito certo. Eu tive uma grande sorte, porque ela deu certo assim logo de cara. Foi em 1980, eu acho que em 81 eu já devia estar sendo convidada para as escolas, para os colégios, 82 mais ainda. Então, quando eu ia, eu custei um pouquinho para. Tá Tá. tudo bem aí? Tá, né? Acendeu uma luzinha mais fraca, melhorou, né? Então, quando isso começou a se intensificar e vieram outros livros, eu demorei. Depois saíram. No começo saiu aquele de tamanho pequeno, né, o C Será Serafina, e 2 anos depois, em 82, saiu o Dicionário da Serafina, que ela falava sobre as coisas que a gente sente com o seu Nonô, na visão dele, velhinho, e na visão dela, né? E daí eu achei que estava ficando, porque você tinha muito convite, as crianças gostavam muito, e os professores também. Aí eu comecei a ficar, quer dizer, falei, acho que, quer dizer, se eles estão gostando tanto, se ninguém ainda falou mal de nada, nenhuma crítica falou, apesar de que acho que o nosso melhor crítico é o nosso leitor mesmo, né? Então, eles diziam tudo, tudo, tudo. Aí foi assim que mas eu demorei um pouquinho, porque como o que saiu de mim era tão intuitivo, sabe? Era tudo que estava assim, que eu despejei. Então, parecia que não sei se não era literatura, que era uma coisa assim de intuição só, mas depois, com o tempo, aí eu fui dizendo, não, é isso mesmo, você sabe, você é uma escritora. Demorou, mas chegou. Quando você disse que teve sorte, né? E aí eu acrescento a palavra intuição, e a Gabriela Romeu falou assim: não, não é sorte, e não só intuição, mas é talento, né? Eu acho que quando você escreve, você traz pra gente isso que vou chamar dos seus mestres, quem te apresentou a literatura, né? É, a cantiga que convida a brincar, o Lobato que convida a brincar, que o Carol que nos convida a brincar, construindo e desconstruindo, né, as possibilidades de existir, de eu viver. Então, acho que é por isso que, como a Giovânia coloca aqui, que a Serafina acompanha ela desde os 9 anos, e a Giovânia vai comemorar daqui uns dias próximo da casa dos 50 já. Então, olha como essa personagem vive, né, de outros imaginários, se constrói e agora vive também em outros, né? Então, Serafina, É um, viva Serafina, viva Cris! viva, viva, viva. Não, ela me deu, assim, me dá alguma coisa, assim, que eu outro dia achei o nome, assim, a sensação de existência justificada. Porque ela está durando, são 43 anos,
e está pegando várias gerações de crianças em bienais, porque no meu tempo de mais ativa, de ativismo, não tinha tanta feira de livro assim. Agora, há tantas, e eu acho ótimo que haja, mas a gente festejava e lançava e fazia tudo em bienais. Bienais aqui do livro aí em São Paulo. Tanto que, e era no Parque do Ibirapuera no começo, uma delícia, sabe, porque não era tão concorrida, e você estava dentro de um parque para descansar, dar uma voltinha no parque. Então, era muito, muito, muito bom. Ó, a minha cabeça vai indo, já nem sei. Bom, só sei que desde aquele tempo até agora, nas bienais eu cheguei a receber o pai, avô, pai e filho, sabe? E eles levavam o livro que tinham recebido o meu autógrafo. Quer dizer que o que mais eu podia querer? Né? Nada. Porque aí eu fico pensando, por quê? E também me pergunto, porque eu acho que a Serafina tem um lado que toda criança deve ter também, ou tem também. E não é, e às vezes eu acho que as crianças se cansam um pouco dos super-heróis, do super isso, super aquilo, e querem simplesmente brincar de língua do P, brincar disso, brincar daquilo. Então eles sabem que a Serafina vai fazer com que eles sintam capazes de ser os heróis do próprio dia a dia, da própria rotina, do próprio cotidiano. Então, isso é lindo. E é realmente existência justificada. Tudo que eu vou daqui para frente vai ser lucro. É lucro, menina. Nossa, lucro nosso de ter tantas histórias, tantas histórias escritas por você e tantas histórias em torno dessa história, dessa coleção, né? Com essa personagem. E é nesse sentido que eu vou fazer uma pergunta, né? A Serafina é uma personagem queridinha de todos os leitores, né? Desde os anos 1980, como você pontuou pra gente. É uma menina curiosa, encantadora e tagarela, né? Até parece que ela também engoliu uma pílula falante. Eu queria que você compartilhasse pelo menos uma história das histórias de recepção desse texto, né? Você comentou das crianças, da família ali, falando, eu li também esse livro. Mas algo inusitado que essa personagem te oportunizou ao longo desses 40 anos ter experimentado? Alguma história, alguma coisa que te marcou em relação a personagem ao longo dos livros? A Serafina, que ela... Não sei. Aí eu não estou sabendo mesmo de responder. A Giovânia disse aqui, que ela fala a língua do P tem 40 anos. Olha, a Serafina me proporcionou, não seria o oportunizou, ela me fez ver, assim, uma coisa, mas isso com a ajuda dos leitores e tudo, que depois de um tempo eu percebi que ela era a minha síntese. E que eu só tenho quase personagens mulheres, na maioria eu tenho a Joana Banana, tenho Catarina Malagueta, tem Olivia Pirulito, tem a Carlota Bolota, são minhas, eu sou mesmo assim do lado das meninas. E aí, essas outras são primas da Serafina, porque a Serafina, quer dizer, nesse sentido da síntese, ela tem, quer dizer, ela tem tudo que eu gostaria o que eu gostaria de ter tido, o que eu gostaria de ainda ter e o que eu gostaria de não ter tido. Por exemplo, de comer e não engordar. A Serafina faz isso. Come e não engorda. Mas, na verdade, ela tem tudo isso junto. E aí me oportunizou, agora sim, perceber que as crianças e adultos, amando tanto a Serafina, estavam me amando. Então,
Então, eu, quando voltava, às vezes eu falei, meu Deus, cada vez que eu vou para uma história dessas, para uma viagem e tudo, eu voltava recarregada. Falei, às vezes acho que eu vou ter que levar algum baldinho, alguma coisa extra para encher de amor, porque não cabia tudo aqui dentro, né? Então, a sensação depois de ter ido numa viagem dessas, durava por dias e dias e dias, sabe? Era uma coisa assim, isso eu não posso nem te dizer que eu não sei com palavras. A Não Giovânia sei. conta aqui pra gente que a Joana Banana é incrível também, né? Personagem. Até Uhum. mostrei aqui, não aparece direitinho, eu tô com a camiseta que tá escrito Leia Mais Mulheres, né? E eu acho que o que as suas Uhum. personagens nos empodera, né? E a Giovana traz isso, a determinação dela para jogar futebol encanta os leitores, né? Então essa criança que pode, que crê, né? Que experimenta o mundo. E Então, consegue. então, da minha parte, Acho eu que tenho que é agradecer, enquanto leitora, tudo isso que você nos oportunizou, né? E tantas histórias de vida que, diante de uma outra situação, eu pensava, mas aquela personagem era astuta, então eu também vou. Então, essa coisa desse super-herói que há dentro da gente, Se né? ela podia, se ela podia, porque eu não posso, É, né? Se ela pôde, porque eu não tem posso. isso. Sim. Ai, querida. Ai, tô muito feliz. Acho que eu já disse isso algumas vezes, né? Só para repetir. Olha, eu também fiquei tanto, estou muito ainda, parece que está crescendo, como quando eu vou, quer dizer, amor está vindo daí, porque está enchendo aqui o É. coração, e eu vou tomar um golinho de... Ó, além da Serafina, você produziu tantas outras coisas, né? Teve um papel muito importante no, vou chamar de multiversos, é uma palavra que eu uso muito aqui, né? Na minha comunidade aprendente, que esse é o espaço de partilha, né? É, que você participou de revistas muito importantes como a Recreio, a Alegria e a Corujoca. Você coordenou e colaborou com vários projetos editoriais, né, como Taba Histórias e Músicas Brasileiras. Você tem um compromisso com a criança, né, nos seus livros, e a gente pode olhar isso não só na construção das histórias acerca da Serafina, né, respeitando a inteligência, a astúcia da criança, essa criança que pode ser, né, ser criança no seu potencial de infância, mas também você traz livros que fala, que nos alerta, nos lembra da importância do cuidado com elas, né, e principalmente quanto ao trabalho infantil. Você tem Sim, duas obras, que é o Serafina e a Criança que Trabalha, tem o Trabalho Infantil, O Difícil Sonho de Ser Criança. Você também já revisitou clássicos, né, como Soldadinho de Chumbo. Você convidou nós leitores a conhecer e viajar pelo nosso país como com o Velho Chico ali, né, ou por meio das histórias do Velho Chico. E, em resumo, nas suas mais diferentes atuações ao longo da sua carreira aí, como escritora, como alguém que faz literatura, você oportunizou a gente, pelos seus livros, ser e afinar o estado de infância por meio da linguagem, né? E aí eu queria entender, quando a gente pensa em literatura infantil, eu dou consultoria, muitas vezes as pessoas chegam aqui com o conceito de literatura infantil, é tudo no diminutivo, criancinha, amiguinho, inho, né? E um aprendizadinho para uma mensaginha, tudo inho, e o que não tem nos seus livros é inho, né? É tudo não, ão. não, E esse não. respeito e essa diversidade de modos de olhar a literatura, as expressões ou o que gira em torno disso é muito potente. Então, eu queria fazer uma pergunta: o que você entende? Assim, né, parece conceitual, mas é uma pergunta para além disso. O que você entende como literatura infantil? Quando você escreve, quando você escolhe um livro para ler, nas múltiplas possibilidades de atuação que você fez, como eu fui citando aqui, né? O Velho Chico, um livro que tem caráter informativo, não é literário, mas bebe no universo da narrativa, né? Eu queria entender, assim, o que é literatura para a Cristina Porto, né? Ou esse universo todo da literatura. Olha,
eu só sei escrever do jeito que eu escrevo. Não sei escrever de outra maneira. E daí, não sei, talvez pela minha experiência de sala de aula, porque com um pouco de algumas pausas e tudo, mas eu, ao todo, acabei lecionando por 7 anos. Então, eu tive que me adaptar, normalmente era a primeira série, e alfabetização, coisa que eu acho linda, 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 linda. Eu cheguei a dizer, e digo, e repito, você pegar um aluno cruzinho, porque era periferia lá de São Paulo, perto da Vila Brasilândia, quer dizer, as crianças não tinham, naquela época não tinha prézinho, para que eles já virem assim mais preparadas, levava às vezes no frio a criança na cozinha para esquentar a mão, porque estava muito dura do frio. Então, quando um aluno desses, começando no meio do segundo semestre, conseguia escrever uma ou duas, três, 4 orações que fosse, 4 frases, com sentido e assim com uma certa coisa de começo, meio, fim, ou até não, a satisfação era tão grande, que era maior do que publicar um livro. Eu te digo de verdade, porque era uma coisa que... E aí o menino estava assim, olha, eu não lembro o nome dele, Everton, era pequenininho, sentava na frente, aí professora, naquele tempo não tinha tia, assim, né? Eu escrevi Galáxia, veja se está certo. Aí ele escreveu Q-U-I-C-I-A. Eu ia dizer que estava errado? Claro que não tinham ainda aprendido os usos do X, nem sabia se ia dar tempo, era muito difícil isso. Quer dizer, ele ficou feliz, e eu, então? Então, eu percebia que eu me dava muito bem com eles, e eu entendia a linguagem deles e eles a minha, e aí aprendi, ou já tinha sabido, ou já tinha nascido com isso, não sei, mas isso tudo me ajudou a escrever até hoje dessa maneira. Quer dizer, pode ser, e eu acredito, que não me dirijo à criança, nem sei se... Quer dizer, o livro infantil é muito lido pelo adulto, né? E são outras linguagens. A gente já sabe que o mesmo livro lido em diversas idades, você vai ler de uma forma, de outra forma, de outra forma. E, então, esse. Quando me pede para escrever para adolescente, assim, para juvenil, eu não sei muito. Mas não pela linguagem em si, pelos temas que aborda. Sabe? Que eu já não me sinto muito à vontade. Sabe? No fim. É legal de pensar, né? Você traz a questão das camadas leitoras, que o livro tem essa recepção. Ele é potencialmente para criança, né, às vezes pensado, mas as suas possibilidades a partir da construção permite que leitores de todos os tempos, de todas as infâncias, se deleitem, né? E o que é muito legal quando a gente olha para a sua obra, e aí você contando, né, da sua experiência como professora dentro do processo de alfabetização, que é a experimentação da linguagem. Eu acho que isso é uma das coisas mais lindas que a literatura tem. E quando alguém me pergunta o que é literatura infantil, é lógico, eu posso fazer um passeio histórico, teórico, de conceitual, de coisas. Mas em resumo, eu gosto de pensar assim, a literatura não é para nada, não é para fazer isso e nem para ninguém, né? A literatura infantil, tô pensando, né? É um estado de infância da linguagem, uma linguagem do frescor. Por isso, tanto que aí eu volto os 2 queridinhos seus, por isso tanto o Lobato quanto o Carroll, por mais que a gente pense nos seus tempos, em tantas outras coisas, quanto as figuras dessas pessoas, mas as suas contribuições desses autores no processo de trazer a infância pulsante, experimentadora, porque o que a criança fez com a Galáxia não era só experimentar a linguagem escrita, mas experimentar o pensamento. Olha a escolha que fez, né? Olha esse ensaiar na vida, na imaginação. Então, é muito bonito isso, né? É muito... Quando as crianças começam a perceber que estão lendo, eles leem alto. Então, aí ficava lindo, parecia era assim, um coral falado, porque eles escreviam e liam alto, e eu ficava sentada
criança, não. Se a gente senta, a criança já acha que é para fazer bagunça. Então, ficava de pé, ouvindo tudo. Ai, que E eu delícia, foi muito queria bom. saber da revista, né, nesse meu passeio, né, eu falei de 3 pontos que eu acho que são bem importantes da sua produção, né? Que é esse livro que discute o trabalho infantil, a sua participação em algumas revistas como a Recreio, que é um marco histórico para gente, e também essa série de histórias em torno do velho Chico. Então, eu queria começar pela revista Recreio. Como que foi? Como que se pensava, né? Como que é essa história viva? Conta pra gente, como que era ali? O que que você fazia? Como que Quer dizer, era? o primeiro recreio que foi criado a ideia, acho que foi da Sônia Robato, e mais da Ruth Rocha ali junto sempre. Eu estava mais de longe, quer dizer, de perto, mas não dentro, sabe? Eu devo, talvez possa ter, não me lembro, colaborado com alguma coisa, mas não estava na linha de frente mesmo. Quer dizer, eu editei mesmo o recreio na segunda fase, que já era um tamaninho menor, já tinham mudado o perfil do leitor, então não é essa lenda viva, não foi. Mas eu estive ao lado todo o tempo, porque a gente trabalhava juntos nas infantis, né, com a Ruth Rocha e com a Sônia Robato. Então eu estava no meio, eu estava ali pertinho da Recreio, pertinho da lenda, e, sabe, e aproveitando tudo, que aquelas tiras que saíram, que era para destacar, montar, desmontar, e tudo aquilo, era uma revista brinquedo, né? Era uma coisa muito... Nunca mais, eu acho que vai surgir outro Eu igual, gosto nunca. muito dessa ideia dessas produções brincantes, né? Mas aí eu queria saber, ainda, porque eu confesso que eu não venho de uma leitura da Recreio, né? Eu fui conhecê-la, sim, enquanto nome, ok, mas assim, conhecê-la depois quando eu já estava nos estudos literários. Eu venho do interior do país, então não era uma coisa que rolava, não acontecia, tal. Mas você que acompanhou enquanto leitora isso que estava acontecendo, né? Todo o impacto disso, até não pensar infância, pensar literatura. Como que foi agora para você, saindo do aspecto editorial e indo para o aspecto leitora, né? E vendo todo esse movimento que acontecia. Como que foi para você isso? Olha, foi, quer dizer, uma sorte ter vivido naquele tempo e ter desfrutado de tudo aquilo, porque era uma coisa que a gente nem se dava conta, sabe? Estava ali pertinho. É como os leitores que vêm até hoje e querem tocar assim no ombro, né, do autor, e por agora querem pôr a mão no meu cabelo, porque está branquinho, e querem tocar para ver se você existe. Né? Então, eu estive do lado da Sônia e da Ruth, principalmente, que elas acabaram levando, e vendo todo esse sucesso que fazia. Agora, foi um pouco de longe, eu não... E depois, eu acho que, assim, as pessoas só foram sentir o valor que tinha depois, principalmente depois que saiu de cena, né, a Recreio. Então, quando você está vivendo no meio, assim, o dia a dia, não dá para você dar um passo para trás e pensar, né? Ainda mais que Verdade. é, faz muito tempo isso, muito tempo. São, contando com... São 43, se contar o tempo que eu entrei para lecionar, foi em 71. Eu prestei concurso na prefeitura e passei. Então, me efetivei nessa escola. Quer dizer, são 52 anos de trabalho voltados à criança, em sua educação, em sua formação, em sua felicidade. Sabe, não, eu acho assim, falar formação e educação é uma coisa tão... vá saber quem sabe, né, isso? E que é legal, né? Buscando, Não, pode falar, desculpa. é, não, buscando levá-lo até ou mostrando um caminho que ele pudesse trilhar para ser mais feliz um pouco. Eu tô puxando esse gancho, né, Cris, porque para mim, assim, quando a gente pensa na história da literatura infantil, quando a gente pensa nesse panorama histórico, né, professor Nelly Novaes Coelho, Maria José Paulo, Lajolo, Regina Zilberman traz para gente, não tem como pensar nesse cenário sem
a sua presença e sem pensar nesses grandes marcos, né, da literatura ocupando outros lugares, né? Então, imaginar uma revista que, por ser um tipo de mídia específico, ela tem um tipo de direcionamento, um tipo de linguagem, mas o universo da literatura é ali presente, né? E É, aí agora a gente olha para o livro informativo, então é um livro que, diferente do literário, ele busca uma comunicação mais assertiva, né? Não tem esse grau de possibilidades, de múltiplos sentidos, mas que você usa de personagens do mundo da literatura, da narrativa, para apresentar. É isso que é não ao trabalho infantil. E é um livro que é premiado, e eu queria que você falasse um pouquinho também. Como é que foi fazer esse livro? Da onde que surgiu? Conta mais um pouquinho pra gente. isso foi assim. A Jo Azevedo e a Yolanda Ozaki já tinham escrito um livro sobre o tema para adultos chamado Crianças de Fibra. E aí fizeram um texto, quer dizer, o texto que teria que entrar no livro, buscando uma linguagem mais simples, e a Lenice, que estava ali, a Lenice Bueno, né, que estava de editora lá na Ática, lá no tempo da Barão de Iguape, e ela me chamou, e assim, o primeiro trabalho meu seria de um copy desk, sabe? E eu levei comigo, e olha, quase que eu devolvi, porque como é que eu ia transformar aquela tijolada, sabe? Aquelas coisas terríveis, sabe? Em uma coisa mais leve, um pouquinho, para a criança ler. Olha, eu estava com essa minha amiga em Campos do Jordão, não me esqueço até hoje, que eu estive com ela agora, né? E sentada numa mesinha branca no jardim, quando me veio a ideia de usar a Serafina, falando do seu cotidiano e comparando ela. E comparando o cotidiano dela, que é o cotidiano de uma criança absolutamente normal, que tem... O pai dela é marceneiro, a mãe é costureira, vive numa casinha, quer dizer, eu gosto de situar meus personagens sempre para as crianças saberem, né? E também gosto de... não vou, eu vou saindo e depois eu não volto. Aí eu fui conseguindo, fui indo, consegui, e foi uma... eles gostaram, todo mundo gostou, Fernando Paixão, estava todo mundo envolvido com o projeto, e eu também gostei, e as duas outras, as coautoras, também ficaram contentes, eu acho. No começo eu estava assim, vai por uma outra personagem, eu não sei se eu gosto da personagem, mas no fim deu tudo certo. E lá se foram 10 anos e mais. Pena que não deu. Tinha muita gente envolvida, e aí depois, na hora de refazer o contrato, não chegamos a um acordo. Mas por 10 anos ficou, e depois eu deixei o outro também, né? Porque daí deu tudo tão certo, o livro estava vendendo tanto e estava ganhando prêmio e tudo, que eu não me lembro, acho que era o Alfredo que estava lá. Queria que fizesse um outro com uma linguagem um pouquinho mais... assim, mais para os adolescentes, mesmo que fosse com a Serafina. Falei, não dá, né? Então, mas não saiu esse com a Serafina e foi outra grande alegria, porque eu fiquei sabendo de tanta coisa, assim, só para citar uma, o filho de um empresário, filha de um empresário, depois que leu o livro e comentou, a professora também comentou, pediu para o pai que disponibilizasse um espaço na empresa para servir de creche, para as crianças pequenas, pelo menos, que tivessem assim, tempo de amamentação ou cuidados da mãe, e o pai parece que fez isso. Então, a gente não sabe até onde, né, onde tudo alcança. Então, mas o retorno que esse livro me deu foi... Nossa, outra coisa que já justificou. Justificou a vida. E algo que é bonito de pensar, né? O Antônio Cândido, no Direito à Literatura, ele fala do papel humanizador da literatura, né?
que ela nos oportuniza a afinar afinar, né? Brincando que o nome será afinar as emoções, nos permite um desenvolvimento de um olhar estético para o mundo, de uma escuta, né, para o outro, toda essa sensibilidade e criticidade. E é muito legal quando você tem acesso a essas histórias, né, do impacto dessa literatura. E o que é engraçado é que a gente está falando de literatura, mas é um texto informativo. Só que a sua moldura, vamos usar essa palavra, por mais que ele tenha essa finalidade, é tão poética, é tão artística, que esses limites esbarram. E eu curto muito isso, eu falo que você já fazia isso lá atrás, né? Mas que cada vez mais a gente está tendo no mercado editorial contemporâneo livros que são informativos, mas que eles têm essa pegada poética, artística, né? Mal sabem que, Cristina já fazia isso faz tempo e o povo achando que é novidade. Ai, que bom. Eu gosto, fale que eu abri caminho. Que bom se eu abrir caminho, meu Deus do céu. Eu faria tudo de novo, procuraria fazer melhor ainda, para poder abrir mais e mais. Que venha muita gente boa escrever para nossas crianças, né? Muita gente boa. A gente tem uma pergunta. Agora, pode falar. Eu não, tô... pode falar. Não. Eu já ia emendar. Você tá? Eu ia emendar. Estamos em casa. Manda aí, a gente vai. Não. Eu já ia emendar no outro projeto, ou contar como foi a transição de um para outro. Quando eu fui fazer o segundo livro, que era outra personagem, do trabalho infantil, para não ficar muito colado, assim, eu pedi para fazer algumas viagens. Então, eu fui para a região do sertão da Bahia, uma cidade chamada Valente, que tinha muita plantação de sisal. E estive ali com uma família, e vendo todas as fases, o preparo ali, e uma maquininha, Ju, que no fim de tudo, para desfibrilizar, enfim, tirar o caldinho da fibra da folha do sisal, que é uma folha comprida e espinhuda na ponta, sabe? Então, tinha que passar essas folhas aí para tirar o caldo e depois usar só a fibra que ficava. E aí eles contaram que, às vezes, os pequenos iam trabalhar junto. Então, quando ia com a faca grande e tinha que abaixar, muitas vezes o olho ia no espinho de uma das folhas. E também, quando ia ajudar a passar as folhas de sisal, a mãozinha ia junto e, às vezes, o dedinho também. Então, foi uma coisa assim, um baque tão forte, que foi terrível. Mas eu contei tudo isso, contei. Aí depois eu fui no Lixão, aí em Santana do Parnaíba. Fomos no sábado, eu fui até com a Yolanda, o Zac. E aí a gente ficou num lugarzinho ali de uma senhora que ficava com as crianças, para que as crianças não precisassem ir com os pais catar o lixo, né? E justamente na hora que a gente estava lá, chegaram os caminhões, porque aí tinha caminhão que vinha, os caminhões que vinham de Alphaville eram os mais esperados, porque, né, pelas pessoas que moravam lá, enfim, mais ricas que as dos outros lugares, podia ter coisas melhores, né, para se aproveitar. E aí você via, é uma coisa, uma tristeza, sabe? Uma tristeza. Todas as crianças ali buscando brinquedos, e, olha, foi desolador. Cada vez que eu voltava, eu tinha que ficar, assim, de um dia para outro, para poder buscar as forças de novo e escrever sobre aquilo. E também fui sozinha, era um dia chuvoso, um sábado, peguei um ônibus e desci lá para Santos. E fui na região de prostituição infantil, ali do Cais do Porto, né? E dos projetos da prefeitura, da época, que colocavam os mais velhos em contato com essas meninas já prostituindo-se ou prostituídas, para poder ver se achava alguma coisa para elas fazerem, encaminhar de alguma forma. Também foi outro baque. Esse aí eu acho que fiquei doente uns 2 dias, porque foi terrível.
Mas eu queria experimentar para poder contar e já era para umas crianças mais crescidas, não, já era para um público mais velho um pouquinho, então... E foi daí que eu acabei indo para o São Francisco. Já engata aí, já pode contando. Porque eu fiquei tão mobilizada com isso, tão mobilizada, que eu falei, não posso, eu tenho que conhecer mais, eu tenho que ir. Aí a Ceciliane estava na FTD, me chamou e falou, olha, eu tenho um projeto para propor. Eu nem sei, eu falei, vou seguindo o São Francisco e buscando o artesanato local, assim, a cultura popular em todas as suas versões, nas que eu puder presenciar pelo menos, e os bolsões de pobreza. Então, aí foi a primeira vez que eu fui, eu não consegui escrever nada, eu tive que ir 2 vezes, porque eu fazia o papel de assistente social. Alagoas foi o pior. Alagoas, em uma cidade chamada, como é o nome da cidade? Santo Antônio da Tapera. Santo Antônio da Tapera tinha já, assim, uns armazenzinhos, assim, umas lojinhas, sei lá, que você via o caixãozinho de criança pendurado para vender. Tal era o número de crianças que morriam, assim, bebês já, de fome. Não tem outra palavra. E daí a gente foi... convidava o pessoal de lá mesmo, sabe? Claro, você pegava o dinheiro que você tinha, ia fazer uma compra para alguma família, para quem mais precisasse, ou deixava essa compra com a pessoa encarregada do projeto, para ela distribuir depois. E daí, então, aí, quando eu estava indo embora a primeira vez, para pegar um ônibus lá, um avião em capital de Maceió, eu estava na casa de uma senhora, dona Cida, e aí o menino falou, não vai na escola, menino? Não vou. E mostrou a havaiana dele, assim, gastou metade da sola. Sabe, ele ficava com metade do pé na terra. Quer dizer, a gente já usou tanto a havaiana, pode gastar um pouco de um lado ou de outro, arrebentar ou sair o furinho, mas nunca tinha visto uma havaiana gasta desse jeito. E o menino com vergonha. Então, não ia. O que eu fiz quando eu cheguei em Maceió, fui no supermercado, catei tudo que eu tinha e mais um pouco, comprei em Havaiana, e aí o que sobrou, de todos os números, e o que sobrou eu mandei para o Elísio, ele me acompanhou tanto, um sertanejo mesmo, sabe, um forte. E com esse dinheiro depois ele me prestou contas, imagine que eles compravam uma cabra, ou galinha, porque a cabra, muitos me diziam, é a mãe das nossas crianças, né? É o leite que elas não tinham. Então olha, e foi assim foi indo, sabe? Eu fui, acompanhei mesmo. Eu estive na Serra da Canastra, que era a outra situação, outra realidade. Depois eu fui até Montes Claros, e ali andei por lá, numa cidade chamada Pai Pedro também, que era uma pobreza. E depois fui para... Onde foi mesmo? De lá eu fui para São João das Missões, e ali conheci uma aldeia dos índios, Chacriabá. Ali eles haviam assim, se mesclado com os pretos, e aí tinha, então, negros, não sei nem como chama, cafujos, sei lá, acho que sim, né? Então, entrei em contato com eles, levei livros da Serafina, eles me deram livros das crianças deles, livros dos indinhos, e foi uma experiência lá, mas foi lindo, foi lindo. E depois, quer dizer, eu comecei, na verdade, pela Foz. E mas é o pior. Eu tenho vontade de voltar, mas eu não sei se tenho, porque eu estou fazendo um livro, escrevendo sobre a fome. Em 2024 vai sair. E porque eu acho que depois de tudo que eu já fiz,
que eu passei também. Eu vejo, eu quero falar das coisas necessárias, eu quero falar das coisas que eu acho que as crianças precisam saber, os adultos também. Que esse número, 33 milhões, se é que já não aumentou, de crianças passando fome, sem ter o que comer, não pode ficar só na televisão e só nisso, não pode. Porque me faz mal saber, então eu preciso que mais gente saiba, para mais gente tentar fazer alguma coisa, uma horta comunitária, sabe? Então vai lá e pressiona o prefeito, sabe? Para dar. E tanta coisa que foi surgindo e que eu coloquei no livro. E então eu fiquei contente que vai sair esse livro, porque fiquei muito contente, né? Eu acho que tenho que falar disso. Então, aí eu parei na fome. Acho que já contei, né? O Caminho do São Francisco também. Que foi lindo fazer, foi lindo. Foi 2 anos viajando para os mesmos lugares, aí depois eu já consegui escrever. A Regina escreve aqui, a gente teve várias pessoas, vários depoimentos, conforme você foi dizendo, né? Pessoas encantadas com a sua fala, muitos coraçõezinhos subindo, mas eu vou pegar aqui o gancho da Regina que fala assim, nossa, que sabedoria, né? Olhar pro real e aí compreender o papel social, né? E eu me lembro de um texto do Antônio Cândido, acho que todo mundo já percebeu que eu sou apaixonada, né, do Antônio Cândido, né? Mas ele tem... E os parceiros do Rio Bonito estão aqui comigo sempre, no Tietê. E aí no Antônio Cândido, quando ele fala sobre literatura e sociedade, ele fala que o escritor, né, o foco dele o texto literário, escrita, ele captura o real, transforma isso em matéria estética, e o leitor pega depois esse produto estético e traz isso para olhar o real, né? Então é muito bonito quando você conta das suas imersões em situações tão cruéis, né? Enquanto a dignidade humana, e você transforma isso em textos tão gostosos, tão bonitos, que depois nos fazem, por meio dessa experimentação né, criativa ali do seu fazer literário, olhar para o social, né? Então, esse movimento é muito bonito. Então, eu concordo com a Regina aqui. Eu não gosto dessa coisa, concordo, discordo, mas assim, eu engrosso esse comentário de que sabedoria, né? Que é esse compromisso. Não que toda literatura precise ter esse tipo de abordagem, mas eu acho que cada vez mais importante num país como o nosso, né? Essa abertura a um refletir sensível, a um pensar brincante, né? Alegre, que por mais que sejam temas que a gente chama de espinhosos, fraturantes, mas as personagens trazem isso com alegria, com astúcia, com coragem, né? Com otimismo, esperança. É muito bonito. Aqui, a Edith, em algum momento, ela falou assim, e o livro lá do Caderno Alado, e as ilustrações, então eu vou entrar por esse caminho, né? A gente veio aqui falando do seu início, da Cristina leitora, da escritora, da que trabalhou no mercado editorial sobre outras possibilidades, acompanhou outros projetos, enveredou por textos que não eram tão literários, mas sempre nesse universo. Então, chegou a hora da gente puxar esse gancho que a Edith Chacon trouxe para a gente, pensar nos outros perfis, né? Eu vou começar por esse, né? Você tem um livro, que é o Caderno Alado, publicado pela Barbatana, em que você também ilustra, né? Então, foi delícia, vale. Aí diz que eu quero saber como foi experimentar essa outra linguagem que não é da palavra. Melhores coisas da minha vida, porque eu tinha começado a fazer, não sei, me deu vontade e eu fiz 2 cursos com o Silvio Alvarez, que ele trabalha com colagens, e aí fiquei com os olhos, né, assim, tudo que era coisa de colagem eu vi, e comecei a fazer, mas como sempre, eu abarroto a sala. Minha mesa aqui está abarrotada de livros, eu não consigo encaixar, então fica aí. A minha sala virou uma colagem só,
sabe? Eu com material, com isso, com aquilo. E comecei a fazer, eu tenho uma caixa cheia de colagens ainda. E aí, como eu dou comida para os passarinhos, desde que eu estou aqui, e não é todo dia, não é todo santo dia, sabe? É uma das coisas assim, que eu levanto cedo, tomo meu café, abro a casa, faço isso, faço aquilo, vou lá com as bananinhas e pô, tem um pica-pau chamado verde barrado, que é lindo, lindo, que ele vem comer, estava lá já, mas ele é um pouco arisco ainda, tem que sair. Então eu fotografava muito, muito. Depois a minha câmera não está boa, eu preciso comprar outra para poder voltar a fotografar. E aí eu comecei a recortar a figura dos passarinhos das fotos e de outras revistas. Meu irmão assinava a Natureza, chama, acho que é. E aí me deu um monte e eu comecei a recortar tudo, tudo, tudo e a fazer a minha miscelânea, né? E aí, quando eu combinei com o Paulo da gente fazer, e aí eu mostrei, né, as colagens dos passarinhos e eu, claro, eu queria ilustrar, e ele concordou, e depois eu falei, porque quando eu trabalhava com revista e com tudo, quer dizer, a capa era sempre uma coisa assim a se pensar, normalmente dava para outra pessoa, para um ilustrador e tudo. Aí eu falei, eu posso fazer a capa também, porque eu tinha um tecido que foi manga de uma camiseta, sabe, que era assim, um tecido lindo, a manga era meio assim, godezinha, e eu tinha tirado a manga e eu já tinha percebido que ia dar uma árvore linda. Então, aí eu fui lá, porque eu comecei a fazer também com tecidos. Eu recortava muita chita, a gente chama de chitão, né, quando o desenho é grande, e chitinha quando o desenho é pequeno. Então, eu recortei muito chitão, e aí fui fazendo, e ficou lindo, e ficou lindo. Aí a capa, e eu ganhei ainda do Silvio Alvarez, era um envelopinho com vários passarinhos recortados, quer dizer, ele me deu um presente que ele até hoje não sabe quão valioso foi. Então, eu já ajeitei direitinho, aí na capa eu não pus, porque a foto o papel da foto é meio durinho, né? Não dava. Eu pus esses passarinhos, eu pus uma pitanguinha assim no chão, então ficou linda a capa também, né? Todo mundo achou, o Paulo gostou. E daí eu estou aqui com a caixa fora, porque eu falei, eu acho que eu posso montar mais algum livro só com as colagens que eu tenho. A gente agradece. Então foi uma experiência que faltava, ainda mais fazendo a capa. Ai, meu Deus, uma alegria. Edith Chacon também destaca, né, que você, e para quem não conhece, depois dá um Google na vida aí, vocês vão achar o blog da Cris, onde ela faz as suas serafinices, né, ela posta suas fotos e tudo mais. E ela perguntou, ela disse, né, que você tem um olhar muito poético para fotografia, e queria saber quando é que vai sair um livro de fotografia. Não sei ainda. É que eu estou fotografando, que agora, depois que eu tive a cirurgia, eu fiz uma cirurgia no quadril, pus uma prótese, complicou um pouco, eu demorei um pouquinho para me refazer, mas eu fiquei com um probleminha para andar, mas de bengala eu vou. E aí eu estou conseguindo andar já 3 quilômetros com só com o celular. Quer dizer, eu tenho olho para ver e para enxergar. Para ver, enxergar e reparar. Então, eu acho que quem não tem, aí vai deixar de ver muita coisa linda. Eu sempre digo, meu Deus, olhem para frente sempre, olhem para os lados, não esqueçam de olhar para cima, porque o céu é uma academia, é um museu, uma galeria de arte, sabe, mutante, sempre aberto. Então você vai ver coisas lindas do nascer ao pôr do sol, né? E era isso tudo que eu fotografava, fotografo ainda, mas eu preciso da câmera, porque eu preciso do zoom.
Porque só com o celular não dá. Mas depois da câmera, Edith, viu? Aguardemos, É, aguardemos. Então, você vendo, tenho coisas para fazer ainda, claro que muitas. tem, um É, monte. E até tem uma pergunta sobre isso daqui a pouco. Então, ó, pensamos na Cris leitora, na Cris escritora, editora, fotógrafa, ilustradora. E agora eu quero saber da Cris claro. tradutora. É. Nós Ah, eu, temos. Pode falar. não, eu fiz alguns trabalhos mais menos importantes, mas quando o Paulo me chamou, eu acho de uma responsabilidade muito grande. Não tanto pela língua, mesmo que você não domine tanto, mas isso você dá um jeito de ter o texto traduzido. Agora, a adaptação com o senhor Carlos, não, como é o nome dele Do mesmo? Lewis O nome Carroll. do pai da Alice, do Lewis Carroll, é de uma... Nossa, ainda mais que ele fez a pequena Alice, né? E fez, foi difícil, foi muito difícil, mas eu gosto de conversar muito com os editores, então sempre gostei. Quando eu tinha a Carmen Lúcia na Ática, eu fiz 2 ou 3 livros com a editoria dela, a gente se falava por telefone quase que todo dia. Agora não tem mais isso, né? Então eu acho triste, porque eu acho que o contato do autor com o seu editor é riquíssimo e imprescindível. Aí o Paulo ajudou aqui, ajudou ali, e quando era para traduzir aquela poesia, aquela espécie de poesia que tem na frente, que era com rima e tudo no original, falei, meu Deus do céu, por mais que eu saia um pouco fora, mas não vai ficar. Bom, no fim saiu, e eu gostei, Paulo gostou, e parece que o pessoal gostou também, né? O pessoal da literatura também gostou, e as crianças também. Então, fiquei muito... Mas foi mais um desafio vencido. Foi. Estava tentando procurar aqui, né? Eu não tenho a mínima ideia onde está meu pequeno Alice, né? Só por falar, já achei. Nunca acho. Mas eu não sei qual parte que tem aqui. Mas bem na apresentação do texto, nós temos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tananana. Aqui. Então, para quem não conhece, ó, o livro da Barbatana, traduzido pela Cris, A Pequena Alice, do Lewis Carroll, ok? Com as ilustrações, que vou chamar de originais, né? Aqui a gente tem na Achei primeira isso. edição. E aí tem um momento no texto que, no prefácio, que o próprio Carroll, em 1890, escreve assim: tenho razões para acreditar que Alice no País das Maravilhas já foi lido por centenas de crianças com idade entre 5 e 15 anos. Que Alice também chegou às crianças de 15 e 25 anos, assim como aquelas dos 25 aos 35 anos. Mas o mais incrível de tudo é saber que Alice já foi lida por aquelas pessoas que, apesar do desgaste físico, mental e emocional acumulado ao longo dos anos, a falta de esperança, de entusiasmo, de ânimo, enfim, conseguiram conservar uma fonte das mais puras, de mais pura alegria, e com ela um quê de infantil em seus corações. Isso não é fantástico? E minha ambição agora, ou seria uma vã ilusão, é ser lido por crianças de nenhuma idade, entre aspas. Aos 5 anos, ser lido? Não, nem tanto. Melhor dizer, ser folheado, amassado, ser beijado pelos pequenos e letrados. Opa, o celular quase caiu. Aqueles que ainda não conhecem o reino da gramática, aquelas criaturinhas cheias de dobras e covinhas que enchem o espaço onde estão com gritarias e alegres algazarras, deixando em nosso coração a mais suave das alegrias. Como, por exemplo, o caso de uma criança que conheci. Tenho sido cuidadosamente instruída de que não deveria precisar de mais de uma unidade de qualquer coisa, doces, pãezinhos, laranjas,
para se sentir satisfeita e que pedir 2 doces, 2 laranjas, 2 unidades de qualquer coisa certamente lhe traria vergonha, marca da gananciosa, foi encontrada uma manhã sentada na cama, olhando solenemente para os 2 pés descalços e murmurando para si mesma, em suave contrição, atrevida. Então, esse prefácio, eu sei que é um dos seus autores preferidos, eu acho que ele dialoga muito com 2 coisas, né? A primeira com o meu objeto de pesquisa, quando a gente pensa o ler com o corpo todo, né? Olhando para essa primeiríssima infância, esse leitor que está degustando a materialidade do objeto livro, para além das palavras. E segundo, quando ele olha para a sua própria produção, pensando nesse perfil leitor, e ele fala, olha que coisa incrível ser lido e ser vivido, né? E que a criança traz essa experimentação do ficcional para o seu dia a dia. E eu acho que isso fala muito de nós, leitores dos livros da Cristina Porto, né? Porque como a Giovana trouxe, e eu posso depois resgatar aqui mais para o final a fala dela, a gente é atravessado por isso, né? Então, que sorte a nossa que foi traduzido por você, que tem esse olhar da infância tão apurado, porque tem um texto, você deve conhecer, do Haroldo de Campos, que chama Transcrição, Transcriação. Ele fala que, nossa, traduzir um poema é impossível, porque não é só buscar uma equivalência, sei lá, uma palavra substituta em outra língua, né? Cachorro dog, mas buscar ali uma equivalência estética. Então, quem faz isso, o tradutor, é um criador. Então, sorte a nossa que a tradução vem, e o pós-fácil vem das suas mãos, né? Com esse olhar e com esse Carol que habita em você tão intenso, né? Esse amado, Ah, não, mas tem inventado Alice. Eu sempre digo, olha, que não fossem Alice e Emília, não teria existido a Serafina. Não teria. Cada uma de um jeito, né? Que legal. Juntando as duas, e que a Serafina nasceu e viveu e sobreviveu. E quais outros livros você gostaria de traduzir? Nem digo profissionalmente, mas assim, gente, eu gosto tanto que eu gostaria que todas as crianças lessem. Qual outro livro você gostaria de ter traduzido ou de traduzir ainda? Não sei, Ju. Não sei mesmo. Tem algum queridinho, assim, algum livro que fala assim, toda criança precisa ler este livro? Não tenho. Não tenho. Porque eu fiquei um pouco afastada da produção, mesmo porque a gente já não dá conta mais, né? É muita gente publicando, são muitos livros, e a gente não dá conta. Eu estou fazendo uma lista assim, de prioridades e vou comprando aos poucos agora, de adultos e os infantis e os juvenis. Agora, não sei se eu tenho um livro que eu goste tanto, não. Assim, que poderia, assim, para as crianças, não sei. Mas a gente gostaria de ler mais tradução sua. Então, não importa o que seria, a gente está afim. Então, pode bom, vou pensar. E que pensem os editores também, né? Ah, sim. Cris, eu vou dizer que é uma última pergunta, não necessariamente a última, mas assim, para a gente direcionando e você ficar super à vontade para fazer todos os seus arremates, dizer tudo que você quiser, né? Que é assim, bem, a gente está celebrando hoje 43 anos da sua carreira literária, né? A gente tentou aqui fazer um passeio o seu perfil multifacetado, que passa pelos vários campos, fazendo uma associação da sua trajetória com a própria história da literatura infantil brasileira, né? Não só celebrando, como conhecendo e reconhecendo a sua contribuição para todo o nosso acervo, para toda a nossa criação, né? Para nossa formação leitora também. E eu queria saber os planos de futuro,
né? Do Hum. esperançar, do fazer literário. O que que você tem aí em mente? A gente já ouviu que vai ter um livro sobre a fome. Que mais? Sim. Que você está planejando? O que você gostaria de fazer? O que a Eu gente estou pode esperar querendo de Cristina? mexer nas colagens de novo, sabe? E isso já tá assim, quando eu começo a tirar o material e deixar em cima da mesa, mesmo que eu demore um pouco para sentar na mesa, é porque eu sei que lá tem material e que daria um livro assim. Eu tenho vontade de escrever para. Hoje em dia, acho que se chamam os não letrados, a primeira, eu sei lá, para os pequenininhos, sabe? Para os que estão ainda aprendendo a leitura, sabe? Não sei. Então, com pouco texto, pouquinho texto, poucas palavras bem. Eu queria também, porque, olha, fazer um livro, ou fazer com sílabas simples, isso os autores pedem muito, e eu tenho uma senhora que é disléxica, não sei, e ela tá sempre, ficou amiga de muitos autores, porque ela trabalha com dislexos agora, sabe? Ela foi e ela conta do Elaine, não, Eliane é o nome dela. Ela conta do problema que foi, do sofrimento que foi, e ela pede isso para os autores, sabe? Porque é mais fácil alfabetizar os disléxicos com, por exemplo, Pepita e Paquito. Eu tinha um livro assim, mas eu não sei, vou procurar nesses sebos, assim, claro, porque foi da Moderna, depois destratou. Então, fazer isso, mas aí teria que separar não sei, mas eu tenho vontade de fazer um livro bem simplesinho, sabe, com sílabas simples, para poder ajudar. Eu penso muito em ajudar professores, porque eu sei o quanto material falta para eles, né, em sala de aula, principalmente esses que estão mais, né, nas periferias, por aí, que a gente não tem. E foi daí que nasceu uma coleção que eu fiz pela FTD, chamada Assim o Assado. Porque eu fiz para as minhas crianças lá de Itaberaba, é o nome do bairro, eu peguei acho que uma poesia da Cecília Meirelles, que até citei, do Isto ou Aquilo, que é a Chico Bolacha, e devo ter adaptado um pouco, então eu fiz a Chácara do Chico Bolacha, que depois virou como livro a Chácara do Chico Cochicho, para eu me afastar bem dela. Então, com palavras só com CH. E aí a gente montava, todo fim de aula eu dava uma folha de sulfite, e eles escreviam na lousa, e eles copiavam, depois ilustravam, e assim foi indo até que montou o livrinho. A gente fez uma capa de cartolina para plastificar, passou cola branca para ficar, né? E aí fiz um varalzinho na escola, a gente pendurou tudo e os pais vieram para conhecer as obras das crianças. E foi um acontecimento. Os pais tudo, assim, orgulhosos, e foi uma delícia. Aí, então, aí saiu, essa coleção foi um CHX, GJ, C e C, C cedilha, eram 7. Não me lembro. Agora, estão a coleção assim, assado. Mas aí ficou um tempo assim, na editora e tudo, mas depois, eu acho que assim, o texto já foi tão lido, ia para livros didáticos, e a própria professora, acho que copiava tudo, e o texto ficou muito, assim, ficou rodando muito o texto, que já não tinha mais a necessidade do livro. Então, o livro foi embora. Mas eu acho que eu fiquei muito feliz de ter feito isso para os professores. Tá? Que Então, legal. E que é legal, né, que a gente vê nesse fazer literário o perfil da professora, né? E da tem. professora editora, porque você fazia com as crianças os Sim, livretos, né? O editei. ensaiar na linguagem do livro. Isso Foi. é muito riquíssimo, É né? muito rico. Eu fiz um pouco de tudo, Gil.
E fazia no tempo que não tinha computador, meu Deus. A gente fazia o recorrido que a gente chamava assim, por exemplo. Nessa coleção Taba, tinha uma parte de texto de Escolinha do Teatro, que o Ilo Crulli, da Casa do Vento Forte, que já se foi, que esteja na luz, ele fazia. Era uma coisa riquíssima. Então, tinha que desenhar uma linha comprida, uma mais curta, uma comprida, outra mais curta. Fazia isso na máquina de escrever, mudando as palavras. Mas a gente não sabia, né, que ia ter um vídeo. Fazia com gosto, com alegria, com satisfação. Então, e essa coleção, a Taba, eu falei dela outro dia no Facebook. Aí o Tino Freitas pôs um comentário assim, muito... Assim, foi o primeiro texto literário que eu tive nas mãos. Porque tinha uma história, né? Assim, e uma música, a Ruth Rocha escreveu a banda, uma história, a banda para a música do Chico Buarque e entremeada, assim, na história. O Ilo Crulli fazia 4 páginas de um teatro, que tinha tudo a ver com o tema, e tinha o disquinho também com a gravação. Então, foi um projeto lindo e completo, com os maiores e mais significativos nomes da literatura. De Silvia Ortoff, Ana Maria Machado, Joel Rufino, a Sônia Ruth, a Mirna Pinsky, olha, foi maravilhoso. Acho que você, nos seus planos de futuro aí, valeria pensar, já que está olhando para as colagens, para as fotografias, para os passarinhos, num livro que a gente costuma chamar de multissemiótico, multimodal, multimediático, em que a gente tem a palavra com as suas ilustrações e ali alguns QR Codes, algumas coisas de acesso, não só uma performance do seu contar, mas também essa brincadeira, né? Pensar nesses disquinhos que hoje não acompanhariam o livro, mas que estariam dentro do próprio livro, né? Ficaria bem legal esse passarinhar ali. Ó, já estou ansiosa para ler. Algo assim, bem experimental, bem fora da casinha. Bom, vamos ver. Ó, eu vou ler alguns comentários aqui, né? Tem um monte, né? Vou trazer alguns parabéns. Então, a gente tem da Lúcia Iratsuka, desejando parabéns, um grande abraço. Peraí. A Gabriela Romeu também, falando do talento. A Giovânia. Peraí, esse que a gente já falou. Aqui também já falou. Peraí. A Ana Cecília perguntou por que você escolheu o nome Serafina? Porque não tinha nome. A primeira parte do livro era assim, se isso fosse assim, não fosse assado, será que seria assim ou será que seria assado? Então, de tanto ser e será, só podia ser Serafina. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente tem de comentários. Aí tem alguns comentários que são mais recorrentes, né, dentro da fala lá, né? A Edith trazendo do seu depoimento, da sua trajetória quando você fez a pesquisa de campo para produzir os seus livros. Disse que mulher, concordo. A Regina disse que lindeza. A Giovana disse, admiro demais a Cristina, ela sabe o poder da sua escrita e o usa como agente de transformação. Concordo plenamente. Peraí, então, opa. E aí a gente tem parabéns e coisa e tal. E eu queria, Cris, para a gente encerrando, dizer que desejamos muito ler e reler os seus livros, que a casa aqui é sua, então sempre que você quiser, sinta-se à vontade para vir prosear aqui com a gente. E que agora, além de agradecer essa oportunidade da gente fazer um desaniversário, né? Fora de data, mas festejando a sua vida e a sua obra. Uma alegria imensa e muito honrada de tê-la aqui, de verdade mesmo. Queria abrir para que você faça os arremates, queira comentar o que você acha, gostaria de ter pensou e que acabei não tocando na pergunta, e é isso. Não, eu acho que foi tudo dito, Ju. Quer dizer, eu me senti retomando, sabe? E andando de novo com vocês, sabe? Foi uma sensação.
estou tendo, assim, uma sensação muito boa mesmo. E eu também agradeço muito a você, porque eu admiro muito o seu trabalho, eu admiro muito a você, a sua pessoa, o quanto você trabalha, o quanto você fez. A Cláudia, minha irmã, que falou, olha como ela faz tudo tão bonitinho, ela fez um monte, e caprichada, é uma artista. Eu falei, esse lado assim, quer dizer, a cada dia você vinha com uma coisa nova, uma imagem nova, um texto novo, desses, do nosso proseio aqui, né? Uhum. Que eu fiquei encantada, encantada. Então, você também me possibilitou, me oportunizou estar aqui com o seu público que já lhe é mais fiel, e poder fazer esse retrospecto, né, da minha vida, não chamo só de literária, é minha vida, a minha vida. Minha vida, o resto já faz parte, o resto não. Isso faz parte de mim, faz parte do meu cotidiano, faz parte da minha história, e eu, para poder me sentir, mais do que nunca, estou me sentindo uma escritora hoje. Não que não me sinto agora, já passei disso, mas é sempre bom a gente reafirmar, né, certos valores. E não se esquecer disso, porque a gente vive aqui muito, eu escolhi viver assim, mas às vezes eu passo dias e dias sem, conversando com a natureza, eu converso muito, né, com o passarinho, com a natureza, um pouco com a minha irmã, com a cachorra, mas aí eu fico um pouquinho, os referenciais ficam meio querendo ser, né, reforçados. Então, hoje, eu consegui fazer tudo isso. Eu peço perdão e desculpas pela confusão no começo, mas era coisa de festa que a gente não achava o isqueiro ou o fósforo para acender a velhinha. Então, depois deu tudo certo. E também agradeço muito a presença de todos. A Lúcia Iratsuki, de quem eu sou fã. Lúcia e Gabi. Eu sou fã número 1. Gabi, eu conheci aquele dia. Você vê, eu resolvi e falei, Cláudia, vamos lá, eu estou querendo ir num lançamento, ver meu povo, ver meus amigos, né, ver minha gente. E fui, conheci você, vi o Roger, e conheci a Gabi. Quer dizer, né, e foi uma delícia ter ido, e não foi à toa. E a Lúcia eu acompanho já de muito tempo e admiro demais o trabalho dela, demais, demais. São dessas pessoas, a Gabi e a Lúcia, que eu indicaria assim, qualquer livro, porque delas eu tenho bastante, a Gabi também me mandou. Aquele dia, quando eu vi o Diário das Águas na vitrine, eu falei, ai, que capa bonita, acompanha, né? Assim, as ondinhas da água do rio, água doce, e acabou ganhando o prêmiozão, lindo, né? E ela está fazendo por merecer por todo esse trabalho que ela tem, né? Que tem tido, tudo que ela está recebendo. Então, enquanto as outras pessoas que não estão aí, eu agradeço muito a presença e a você por ter me dado aberto esse espaço e me deixou muito feliz. Muito feliz mesmo. Agora sim está comemorado. Está comemorado. Obrigada, Ju. Obrigada. Eu fico muito feliz por vários motivos, né? O primeiro deles que como eu faço peraltagens, você faz serafinices, né? Pela literatura e vou experimentando várias coisas, mas eu acho que mais do que a literatura ser meu objeto de pesquisa, ser meu trabalho, ser meu lazer, né? Ela é a minha vida, né? É o que me sustenta, é o que me faz sonhar, e eu vejo muito disso também em você. Então, assim, por mais que a gente tenha se encontrado tão rapidamente, no dia 17 de dezembro de 2022, praticamente quase um ano, eu me sinto muito acolhida, né? Tanto que eu recebi um livro maravilhoso, presente seu, que faz total sentido com a minha pesquisa, então que bom pensar em mim quando me enviou. Mas é uma celebração, né? De não celebrar só a sua vida, não só a sua obra, não só a literatura, mas isso que habita em nós também, essa esperança, e a gente vendo você fazendo, vendo, sonhando e produzindo tantas coisas lindas, a gente fala, nossa.
É. Precisamos fazer mais, né? E o esperançado Quanto... Paulo Freire mesmo, né? O Eita, esperançado Paulo Freire que a gente tem que ter, não é, é? eu É sou esperançado. freiriana, do Paulo É. Freire. E para quem acompanha aqui, né, esse perfil, esse é um perfil que tem como objetivo a democratização da literatura, dos estudos que envolvem a literatura, tudo de uma maneira muito simples, mas que seja para todo mundo, né? Não só para quem está encarcerado no universo acadêmico. Então, nós citamos a Gabriela Romeu, que esteve presente já aqui num encontro, né? Tá no YouTube. A Lígia Mena, que fez um estudo, tá aqui gravado no YouTube, sobre também, aqui no Instagram e tá no YouTube, sobre a revista Recreio. Espero que a gente possa um dia contar com a Lúcia Iratsuka aqui conosco também. Será uma honra, aproveitando o Ela é gancho. uma. Ela é incrível. É verdade. Hoje ela me disse que tinha se organizado para assistir a minha live. Hoje, que alegria, né? Que alegria, Lucinha. Está lançando um outro, eu primeiro, um outro livro. Tem livro novo no pedaço, né? É um amor. Eu admiro muito o trabalho da Lúcia, muito. E Nossa, admiro você também, minha querida. Você é uma lutadora, é uma guerreira. um leão por E dia. muita saúde eu desejo para continuar fazendo isso tudo, viu? É. Obrigada. Então, muita saúde para você. Continue aí fazendo lindezas para a gente ler. E sinta-se em casa, sempre que quiser bater um proseio, avisa lá. E eu agradeço a Eu todo mundo que veio num dia atípico, né? Eu costumo fazer às sextas, mas hoje a gente está numa quinta, então muitíssimo obrigada a presença de todo mundo. Cris, mais uma vez, gratidão imensa, felicidades e obrigada por oportunizar esse encontro, tá? Então, beijo para você, abraço para todo mundo e vai Tá, ficar gravado. tá bom, tá bom, tá. Tá Tchau, bem. Ju. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.